Somos levados até uma moeda de ouro sendo jogada a Zenos. O homem à frente mencionou que provavelmente esta é uma moeda que aquele garoto nunca viu. O tipo de recompensa que um pobre como ele jamais veria na vida. Aston estava à sua frente, e reclamando que Zenos não estava fazendo nada ultimamente. Então não precisavam mais dele no grupo. E Zenos acreditava que eles eram amigos desde que se conheceram nas favelas. Mas Aston caiu na gargalhada, informando que ele era tão burro e qualquer curandeiro serviria a partir de agora. Mas pobres como Zeno, que vieram da favela, não serviam nem como comida para o gado. Era apenas um animal, que achava que fazia parte de um grupo. Eles formaram um dos grupos mais fortes e famosos da região, e antes do Prota falar, Aston mandou não tentar levar os créditos por conta desta magia de cura obscura que aprendeu, afinal de contas nem mesmo estava usando. E está fazendo isso porque agora precisavam atrair a atenção dos nobres da realeza. Seria um grande problema ter um pobretão imundo de magia clandestina no seu grupo. E foi assim que Zenos foi abandonado pelo seu grupo. Aston ainda pediu para manter a boca fechada e não dizer para ninguém que foi parte do grupo da Fênix Dourada. Zenos se retirou enquanto a galerinha ficava gargalhando alto ao fundo. Naquela mesma noite, nas ruas da cidade, uma pequena elfa estava sendo escravizada, esta que era Lily. Ela tentava correr dos seus atacantes e até conseguiu fazer isso, mas tomou uma flechada e não foi no joelho. O homem tentou a pegar mais uma vez à força, porém a garota mordeu sua mão, e isso o fez pegar uma adaga que tinha e enfiar no bucho da coitada, que apenas caiu no chão com uma expressão já de morte. Do outro lado, Zenos, se perguntando o que iria fazer, mas ouviu os berros da garota que estava ali próximo. Ao chegar lá, ela estava praticamente à beira da morte, então questionou aqueles homens se eles realmente tinham esfaqueado uma criança. E a mulher respondeu que ela era apenas mercadoria e não era da conta de um garoto qualquer. Zenos então a comprou, jogando uma moeda de ouro na direção daqueles dois. E óbvio que eles fecharam esse negócio na hora, porque aquela garota já estava prestes a morrer de qualquer maneira. O Prata chegou perto da elfa e ela questionou se iria mesmo morrer, mas Zenos falou que poderia curar isso. Porém Lily falou que já era tarde demais, que já estava morrendo, já estava vendo o outro lado e nem mesmo conseguia sentir dor. E Zenos mandou parar com a palhaçada, porque já tinha a curado. Podia até mesmo falar de maneira normal, e ela se levantou da maneira mais natural possível. E era muito estranho, porque ela tinha certeza que iria morrer. Então ele explicou que retirou a flecha e costurou a barriga dela. E aqui ela se apresentou formalmente como a Lily, e perguntou se por acaso ele era um curandeiro famoso e poderoso. Mas não era o caso, porque ele aprendeu magia de cura praticamente sozinho. Dá para ver que a garota estava morrendo de fome também, então primeiro iriam comprar algumas roupas decentes e comida para ela. E então foram até as favelas, e ela já estava super à vontade comendo tudo o que via pela frente. E perguntou se o Prota não iria comer também. E bom, não é que ele não queria, é que não tem grana mesmo. Tá mais lascado que trabalhador no final do mês. E tentou imaginar o que precisaria fazer com essa garota, porque se enviasse ela para um orfanato, ela seria perseguida por ser uma semi-humana. Zenos e ela estavam no mesmo barco, não tinham para onde ir. Então, um homem entrou naquele bar, pedindo por água, e tinha um machucado bem feio no seu braço já sangrando. Ele foi baleado por uma arma mágica. Zenos se levantou, dizendo que este ferimento era bem profundo, mas conseguia dar um jeitinho nisso. Então ergueu suas mãos e utilizou da magia de cura, e em menos de um instante o ferimento foi completamente curado. O homem ficou indignado. Ele lhe falou que Zenos era um dos curandeiros mais incríveis que já viu, e ele nunca tinha ouvido falar deste nome, e nem mesmo de um curandeiro tão veloz assim. O homem rapidamente vasculhou seus bolsos e pegou algumas moedas e jogou na mão do Prota como pagamento, e saiu correndo do bar. E quando recebeu essas moedas, teve uma brilhante ideia, de cobrar para ser o curandeiro das pessoas. Agora tinha se decidido, vai abrir uma clínica de cura, inspirado pelo agradecimento de Lily mais cedo. Mas tinha um grande problema. Como eles estavam na favela, não iriam conseguir tirar uma licença oficial, e administrar um negócio legítimo era bem difícil. Então decidiu ser um curandeiro clandestino. Com certeza, o que faria a partir de agora seria bem ilegal. Imaginou que se arrastar uma criança como ela para um negócio assim, pode gerar algo ruim no futuro. Mas a garota queria o acompanhar de todas as formas possíveis, sendo bem incisiva nisso. Ele concordou, mas só até encontrarem um lugar seguro para ela morar. Então, naquela mesma noite, foram até a parte mais abandonada da favela. E ele mencionou que ali poderiam ter um negócio clandestino sem o reino ficar de olho. Além de que haviam muitas casas sobrando nessa região.
Olharam para uma grandona ali, e ela parecia estar em boas condições. Lily ficou com certo medo, porque sabia que os monstros nasciam em lugares assustadores como este. E se encontrarem um tal espírito, vão ter muitos problemas, porque são o tipo de morto-vivo mais poderoso. Apenas um toque bastava para tomarem a vida dos vivos. Zenos não ligava muito para isso, e então entrou na casa. E Lily pediu por um momento, conjurando uma bola de luz para iluminar todo o ambiente. Os dois caminharam pelaquela grande mansão, e Zenos gostou muito desse lugar, só precisava dar uma limpeza. E Lily se assustou com um vulto que passou ali, e este era o espírito que governava essa casa, e ficou bem animado em ver dois seres vivos e queria consumi-los. E era como Zenos imaginou, este lugar parecia estar habitado, já que era a melhor casa da região. Quando o espírito foi os atacar, ergueu as mãos e conjurou uma barreira de cura. E isso fez o espírito bater e voltar, sendo ejetado para o outro lado. E ela até mesmo perdeu os braços nesse ataque. Zenos mencionou que já tinha derrotado pelo menos um 100 igual a este. Uma vez, quando entrou em uma dungeon sozinho, desceu até o subterrâneo, e lá haviam centenas de monstros mortos-vivos espirituais, e por isso sabia que eles eram bem fracos contra a magia de cura. Logo pediu desculpas para o espírito, mas que essa casa parecia ser a melhor da região, e pediu se não poderiam tomar um espaço emprestado e não iriam a incomodar. Mas o espírito continuava querendo tomar a vida dos dois, e já avançou mais uma vez. Porém, ela parou instantes antes da conjuração da cura, sentiu um medo e que seria realmente mandada para o vazio. Ainda revelou sendo Carmilla, a rainha dos espíritos, e que nunca antes tinha passado por uma humilhação dessas. Então conjurou todos os seus servos, e todos eles chegaram ao redor, então mandou matar aquele humano. Zenos planejava fazer isso de forma pacífica, então da sua mão conjurou a alta cura, que se espalhou pela sala inteira e obliterou todos os espíritos menores. Carmilla perguntou quem diabos era este garoto, e ele novamente pediu desculpas, mas realmente precisava de um lugar para dormir e tratar as pessoas. E ela só foi embora, falando para usar o primeiro andar como desejava, mas não era para entrar no segundo andar. E Lily não estava tão feliz assim de ter que dividir a casa com um espírito maligno. Já no dia seguinte, limparam todo o ambiente, e agora sim, realmente parecia uma clínica de hospital. Mas não tinha nenhum paciente ainda, e tinham que tomar cuidado na divulgação deste lugar. Isso porque, se o hospital real ficar de olho neles, poderiam ser presos ou até mesmo pior. Então, a porta se abriu e parecia ser um paciente, e era o mesmo homem do dia anterior. Zenos sabia que ele voltaria, afinal de contas, pessoas que levam um tiro mágico não iriam para o hospital comum. O nome deste homem era Zonde, e ele trouxe sua irmã. Queria um doutor que desse uma olhada nela. Ela mostrou um ferimento de tiro que também recebeu dias atrás, e parecia que o braço estava bem acabado, todo envenenado. Isso estava causando uma decomposição da carne. Zenos mencionou que seria melhor amputar este braço antes que o veneno tomasse o corpo inteiro. Essa seria a melhor opção, então cobrou 1 milhão de moedas para este serviço. E claro que os dois ficaram indignados. Mas a garota perguntou se iria cobrar este preço, mesmo sabendo quem ela era, e se revelou sendo Zofia, o Tornado. Para Zenos isso era muito bom, ela era um dos 3 chefes que comandavam as favelas, a líder dos Homens Lagartos. Ela pediu uma justificativa para convencê-la para cortar o braço envenenado. Mas Zenos perguntou se ela era tapada ou burra, porque nunca disse que iria cortar seu braço de maneira permanente. Só falou que era uma das soluções possíveis, mas seria cansativo regenerar o braço. E não se importava se ela era o rei da cocada ou um dos líderes da favela. Queria um pagamento à altura de seu trabalho. Zofia achou isso estranho, nunca ouviu falar de um curandeiro que poderia regenerar um braço completamente. E Zenos acreditava que todos os curandeiros podiam fazer isso. Ele nunca teve treinamentos adequados, então não conhecia outras pessoas do mesmo nível. E logo perguntou se poderiam começar o procedimento. Então criou na sua mão um bisturi feito de mana, e logo afirmou que era um item bem afiado e confiável. Ela também nunca ouviu falar de um curandeiro que podia fazer algo assim. Ele utilizou a magia de cura acima do corte, para anestesiar a dor de perder aquele braço. Então cortou, um corte rápido e limpo tramontina, e fez o braço cair no chão como se fosse um pão. Agora iria vir a parte difícil, precisava usar a magia defensiva para estancar o sangramento, enquanto utilizava o feitiço de cura amplificado dezenas de vezes para regenerar a área e formar um novo braço. Primeiro, precisava criar os ossos, depois os nervos, e iriam cobrir tudo isso. Após isso, os vasos sanguíneos, os músculos e por fim, a pele. Imediatamente, ela já conseguia sentir seu braço e mão como se nada tivesse acontecido. Zenos falou que estava cansado após todo esse trabalho. Fazer isso era extremamente cansativo, e Zofia estava extremamente surpresa, nunca viu um curandeiro fazer isso.
Acima, Carmila apenas disse a todos que queria que aquela garota tivesse morrido com o braço amputado e iria sugar sua vida. Zenos apenas disse para ignorar, porque ela era uma boa pessoa no fundo. Sofia caiu na gargalhada com tudo isso e mencionou que gostou bastante desse doutor e que a partir de agora ele também cuidaria de todos os seus subordinados. Claro que vão pagar por isso. Dias depois, na mesa do chazinho, incluindo que o espírito está tomando chá com a galera também, isso é bem estranho, o Prata mencionou que estava tendo muitos pacientes ultimamente. E isso é porque as facções na favela sempre brigavam muito. E existiam 3 facções, os lagartos, os orcs e antes de terminar a fala, a porta da frente foi arrombada pelo terceiro grupo. E todos pareciam cachorrinhos com muita raiva, principalmente esse aqui da esquerda. Olha a cara desse lunático aqui. Com certeza ele usou uma coisinha indevida antes de vir trabalhar. Eles estavam ali porque sabiam que aquele médico estava curando os inimigos. E Linga se apresentou como uma das 3 forças da favela. Ela comandava todos os jogos ilegais do submundo. Era chamada de Linga a Tirana. O Prota só afirmou que o horário de trabalho já acabou, mas se tiverem algo urgente, ele poderia ajudar. Sem mais nem menos, a garota pegou um machadão e partiu para cima de Zenos. Estava super animada para cortar a cabeça do médico. Mas a arma se chocou contra o escudo. Ela ficou chocada. Como que sua arma não atravessou o pescoço desse curandeiro? Zenos pediu para Lily ir para os fundos. Então Linga mandou seus subordinados caçarem o médico. E a galera foi, mas tipo assim, não foi do jeito que eles esperavam. Nenhum ataque conseguiu machucar. E depois de um tempo, ele pediu se poderiam parar com isso. Linga então deu a ordem para quebrarem este prédio. E Zenos mencionou que não era nem pouco uma boa ideia. E a galerinha começou a destruir todos os móveis, quebrar as paredes e tudo mais. Mas o medo tomou os homens feras. Isso porque Carmila apareceu e deixou todos eles espantados. Todos tinham muito medo de espíritos, e ela ergueu as mãos, desejando exterminar todos ali. Mas Zenos pediu por um minuto. Também estava puto, porque estavam estragando sua clínica. Mas ela lembrou que o andar de baixo era dele, e o de cima era dela. E neste andar, ele salvava vidas, e não tirava. Carmila ficou irritada, mas entendeu, falando que iria obedecer porque este lugar estava se tornando mais confortável. Linga apenas caiu de joelhos ao ver que este humano controlava um espírito. Mandou todos os seus homens se ajoelharem em sinal de respeito a este grande humano. E ela falou que seu povo tinha um medo instintivo de seres superiores da noite, como os espíritos e vampiros. A galerinha ali estava exaltando Zenos como o grande chefão. E no dia seguinte, um dos homens dos orcs foi chamar o médico, porque a senhora Lowell gostaria de o ver, e ela era a terceira força da favela.